paz do Senhor, que Deus o abençoe mais uma vez nesse canal, que Deus o encontre com muita paz, muita alegria, muita luz sobre você e sua casa. Mais uma vez estamos juntos pelo canal Escudo Divino e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra nesse dia, nesta noite, nesta hora, que está lá em Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 seguintes. E nessa palavra, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que tem chamado a atenção nos dias de hoje, nos dias atuais, na minha e na sua vida, eu creio, que é a forma como o mundo está, né? As coisas estão, a família está, as pessoas estão, o relacionamento está. A cada dia que passa, a gente vê as pessoas sem paciência, as pessoas querendo tudo rápido, as pessoas brigando, discutindo por tão poucas coisas, né? Às vezes tirando a própria vida por coisas tão pequenas que talvez não valha a pena. Mas as pessoas estão num nível de estresse muito alto, né? Até mesmo dentro das famílias, no trabalho. Então essa palavra vem dizer um pouquinho para nós sobre a ordem de Deus sobre a nossa vida. A ordenância de Deus sobre a nossa vida. Afinal, o que é a ordem? O que é a ordenância? Aonde está a ordenância na palavra de Deus? Em todos os momentos. Porque desde a criação, desde o início da palavra de Deus, até o final, Deus dá ordem. Deus dá ordem aos anjos para nos proteger. Deus dá a ordem para que o dia seja dia e para que a noite seja noite. Deus dá ordem a Adão e Eva. Deus dá ordem a Moisés. Deus dá a ordem aos seus. Deus dá a ordem, a ordenância divina. E nessa palavra, Ezequiel não foi diferente com Ezequiel. Deus deu a ordem a Ezequiel para que Ezequiel falasse, para que Ezequiel profetizasse. Aí você pode me perguntar, mas nossa, quem é Ezequiel? Ezequiel é uma pessoa importante, Ezequiel era um sacerdote, era uma pessoa que vivia também no reinado, uma pessoa que também buscava ali a presença de Deus junto ao povo da época, né? E Deus deu visões a ele, Deus falava com ele, Deus mostrava para ele as coisas que Deus queria mostrar, e ele era um vaso também na casa de Deus, não é? A gente pegar o livro de Ezequiel é tremendo, as visões que Deus dava, os sonhos, as interpretações a Ezequiel. Pelo fato de Ezequiel também dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Então o que eu quero dizer para você é que cada um de nós, tanto eu quanto você que está nesse momento ouvindo esse vídeo, nós temos passado por turbulências espirituais, nós temos passado por perseguições, sim. Nós temos passado por afrontas, nós temos passado por humilhações. Mas uma coisa nós temos a certeza, Deus está conosco, em cada passo, em cada decisão. E Deus dá a ordem por nós. Deus fala conosco. Às vezes acontece alguma coisa e você às vezes fala, nossa, mas será que é Deus? Será que Deus está falando comigo? Ah, nossa, mas eu estou sentindo isso, será que é Deus me avisando, me falando, dando visões? Deus tem
os mantos dele, os mistérios com cada um de nós. O que vai depender é a nossa busca, é o nosso se colocar diante do trono divino. E que fique para mim e para você esta palavra selada no nosso coração, a esperança. Nós esperamos no Senhor. Assim como o Senhor falou a Ezequiel, o Senhor deu a ordem a Ezequiel para que vá, para que profetize, para que fale. A ordem, o mandato divino. Assim também que nós sejamos como Ezequiel, eu e você. Que nós possamos estar atentos ao mandato de Deus, à ordenância de Deus. Porque tudo que Deus ordena, tudo que Deus fala, tudo que Deus mostra é real, não é fictício, não é mentira. Deus é real, Deus é constante, Deus é movimento, Deus é alegria, Deus é júbilo. E eu queria compartilhar com você essa palavra. Em Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 seguintes. É a visão de um vale de ossos secos. Então veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus perguntando a Ezequiel. Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Dize-me ele, profetiza a esses ossos. E dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouve, atenta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estendarei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam com ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, como ele me ordenou. E o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército muito numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Então os ossos secos, o Senhor diz aqui na palavra, é a casa de Israel. Esses ossos secos muitas vezes somos nós. Somos nós que nos entristecemos, nós que nos tememos a tantas coisas, nós que abaixamos a guarda diante de uma situação, diante de um problema, de uma dificuldade. Os ossos secos são a casa de Israel. Os ossos secos é a humanidade. Se nós olharmos em nossa volta, como está a humanidade hoje? Como estão os jovens? Como estão as crianças? Como estão os casais? Como estão as famílias? Como estão os idosos? Como estão a cada um de nós? E o Senhor vem dar essa ordem a Ezequiel.
profetiza. Profetiza sobre eles a vida, a cura, a libertação. Profetiza para que naqueles ossos, aonde não há esperança mais, aonde não há lágrima, aonde não há júbilo mais, aonde só há choro, lágrima, o Senhor faz estender, o Senhor faz o osso se levantar. O pó se levanta diante da ordenança do Senhor, diante da ordem do Senhor. Muitas vezes nós passamos por momentos tão difíceis, tão em dificuldade, e a gente quer tudo tão rápido, como eu disse no início do vídeo, tudo tão rápido, tudo para ontem. Mas o Senhor tem o tempo dele. Por isso que a ordem de Deus tem o tempo de acontecer. E aqui, diante daquela situação que Ezequiel se encontrava, o Senhor levou o espírito dele. A palavra diz que o Senhor levou o espírito de Ezequiel. E a partir daquele momento que Ezequiel teve dúvida, porque como que diante dele aqueles ossos iam se viver, humanamente falando, não tem como. Como que você vai ver uma ossada? A ossada já é algo que acabou, é algo que não tem mais vida, não tem mais vitalidade. Mas o Senhor disse a Ezequiel: profetiza para que viva. E Ezequiel, meio temeroso, foi e fez o que o Senhor pediu. E os ossos se encheram de carnes, a palavra fala, havia tendões, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas ainda não havia o espírito. O corpo já estava pronto, mas o espírito ainda não existia, pois o Senhor novamente disse a Ezequiel: profetiza ao espírito, profetiza para que viva. E é isso que eu quero convidar vocês neste dia, a profetizar sobre a tua vida, a vida. Que mesmo que estiver um vale de ossos secos, talvez na tua casa, no teu trabalho, talvez na sua família, você vê tudo aquilo e você está como Ezequiel. Mas o que eu faço? Como que diante dessa situação vai ter uma saída? Pois eu quero dizer para você que tem. Existe uma saída. Existe uma hora em que Deus fala: é agora. É agora o meu agir. É agora que eu vou fazer. E as coisas acontecem. Profetiza. Eu sei que é tão, às vezes parece coisas assim tão longe aos nossos olhos, não é? Profetiza para aquela pessoa que tanto muitas vezes te entristece, aquela pessoa que tanto muitas vezes te humilha no teu trabalho, na tua família. Profetiza sobre ela vida, vida em abundância. Profetiza nos seus sonhos, porque muitas vezes hoje ninguém mais, a maioria das pessoas, não sonham mais, não esperam mais, como se tudo já tivesse acabado, derribado. Não. Enquanto há dia, quando nós amanhecemos, abrimos o nosso olho pela manhã, há vida. E que você e eu, nesse dia, nós possamos profetizar. Nós possamos realmente se colocar na posição de filhos e filhas de Deus e dizer ao Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui diante dessa situação. Eis aqui a minha vida. Eis a minha casa, meus filhos. Eis o que eu tenho, eu sou. Profetiza, profetiza vida. Profetiza coisas novas, profetiza o poder da palavra. Nós temos que trabalhar nossa palavra, nossos pensamentos. Pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo fique todos os dias conosco. Desde o deitar ao levantar, do levantar ao deitar. Que o Espírito Santo fique conosco. O Espírito Santo
nos ilumine a cada dia mais e mais. E que, como Ezequiel, eu quero profetizar na tua vida, a vida. Que aquilo que para você não tinha mais sentido, que aquilo que não tinha mais solução, aquilo que você já tinha dado como perdido, não. O Senhor vem dizer para você neste dia, profetiza, acredita, não tenha dúvida, não fique meio atribulado, não fique meio pensativo, creia. Creia no teu coração que Deus é capaz de ressuscitar, que Deus é capaz de curar, que Deus é capaz de transformar, que Deus é capaz de mudar a minha e a tua história, dia após dia, pela ordenância divina. Que nesse dia o Senhor possa te abençoar aonde quer que você esteja. Oremos. Senhor Deus querido, Deus amado, nós nos colocamos diante do teu trono nesta noite, nesse dia, nesta tarde. Pedimos ao Senhor, Pai, para que o Senhor visite a cada um neste momento. Aqueles que pranteiam, aqueles que choram, aqueles que clamam por uma palavra, por uma saída, por uma solução, por uma providência divina. Que o Senhor visite agora, aonde quer que essa pessoa esteja, que o Senhor entre com a providência divina, que o Senhor entre com a tua resposta, Pai. Visita, Senhor, visita essa pessoa nesse momento. Alegra o coração, cura, se for necessidade de cura, liberta, se for necessidade de libertação, une, se for necessidade de união, abre portas de trabalho, ó Pai, se for necessidade de um trabalho, mas acima de tudo, Senhor, derrama o sopro da vida, a vida que emana do teu altar, da tua presença, do teu Espírito. Fortalece-nos, ó Pai, dia após dia na tua presença. A ti nós entregamos o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso comer, o nosso beber, a nossa história, a nossa casa, tudo que somos e temos, ó Pai. Depositamos no teu altar. Pedimos que teu Espírito Santo nos visite, que o teu Espírito Santo nos ensine a confiar e a escutar a tua ordenância, ó Pai, para que fazemos da nossa vida um testemunho vivo da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem para mim e para você. Que fique com irmãos com esta palavra, Ezequiel 37. Se você quiser se aprofundar mais nessa palavra, faz um propósito de oração em cima desta palavra. Coloca o que é impossível hoje para você, aos teus olhos carnais. Faz essa meditação da palavra antes de você acordar, depois que você acordar ou antes de você dormir. Entregue aquilo que você tem colocado no altar do Senhor diante desta palavra. Fala, Senhor, ressuscita-me, chama para fora. Coloca sobre mim o sopro da vida. E eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia, no amor que Ele tem por mim e por você, Deus falará contigo. A ordenância de Deus, no momento em que o Senhor tem para mim e para você, acontecerá. Que Deus abençoe grandemente todos os seus planos, os seus projetos. Que Deus abra, Aramás Serede Cantarai, aquilo que você tem colocado no altar do Senhor. Um abraço fraterno. Que Deus abençoe sua vida, a sua história e os seus caminhos. Que Deus abençoe grandemente você. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. A paz do Senhor.